Baixa Idade Média, Renascimento Comercial e Urbano. Gente, vamos continuar a nossa última aula, quando começamos a falar de Baixa Idade Média, período que vai do século X até o século XV. Isto é, a segunda fase da Idade Média. Esse longo período de 1000 anos, ele é dividido em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O que a gente precisa saber dessa segunda fase, dessa Baixa Idade Média, que diferencia ela da Alta Idade Média? Na aula passada nós começamos a falar das características gerais. Uma primeira grande transformação que vimos foi no campo da economia. A sociedade feudal que marcou a Alta Idade Média, com uma produção rural, uma produção de subsistência de alimentos voltados dentro das propriedades dos senhores feudais, ela começa a se transformar um pouco e começa a surgir comércio. Agora, por que passa a surgir comércio? Na verdade, o comércio sempre existiu, tá? Ele renasce, digamos assim, entre aspas, porque ele dá um boom a partir do século X e do século XI, XII, XIII em diante. Mas por que as pessoas começaram a praticar o comércio? Por que surgiu, renasceu a figura do comerciante, do burguês? É o burguês, é o comerciante. Bem, gente, a gente viu que isso se dá a um incremento na produção de alimentos. A gente viu que tem dois fatores decisivos para o incremento da produção de alimentos. O primeiro são as inovações técnicas, né? A gente viu o arado puxado pelo cavalo, pelo peito do cavalo, foi uma inovação. O sistema de rotação de terras, né, onde um pedaço da terra descansa, o outro produz, também foi uma inovação, né? A gente viu que essas inovações técnicas melhoraram a quantidade e a produção dos alimentos, garantindo uma regularidade anual. Então, mais pessoas estão se alimentando. Mas não só as inovações técnicas, né, gente? A gente viu também que houve o fim das invasões bárbaras, né? A gente viu que o antigo Império Romano ele tinha sido invadido por alguns povos, né? Os povos germânicos. E esses povos germânicos foram criando reinos, foram formando reinos em aliança com a Igreja Católica e formando reinos cristãos. Mas ainda havia povos germânicos do norte da Europa, como os vikings, por exemplo, né? E outros do leste europeu. Esses povos eles só cessaram as suas invasões lá por volta do século X, né? E inclusive foram cristianizados, né? Fizeram alianças ali com os reinos cristãos, o Sacro Império Romano Germânico e tudo mais. E isso garantiu uma certa, essas alianças, esse fim das invasões, garantiu uma certa estabilidade interna, né, dentro dos reinos cristãos. Então, você tem mais pessoas se alimentando, melhor, com maior regularidade, e você tem um período de maior paz, né? Então, isso garantiu que a produção de alimentos, de trigo, lentilhas e leguminosas, elas apresentassem um excedente de produção, ou seja, um excesso, um número maior do que o necessário para se sobreviver. E esse excedente passou a ser trocado, tá, entre os feudos. E esse excedente passou a ser trocado também porque a população cresceu, o crescimento demográfico cresceu na Baixa Idade Média. Então você tem mais pessoas comendo, você tem mais alimentos sendo produzidos e isso começa a formar comércio em torno, né, para fora das fronteiras dos castelos, das propriedades feudais, né, que são os burgos, né, os burgos. E aí esses comerciantes passam a se chamar burgueses, e eles começam a trocar entre eles, né. E essa rede de comércio, ela também foi garantida, ela cresceu muito por conta das cruzadas, que foi o tema da aula passada. A gente viu as cruzadas, que são expedições militares e religiosas propagadas, né, pela Igreja Católica, pelo Papa. E essa aliança da Igreja com alguns nobres, ela permitiu que expedições se formassem em direção rumo à Terra Santa. E essa Terra Santa, essa região da Palestina, que é importante para os judeus, é importante para os cristãos, é importante para os muçulmanos,
Para os cristãos, ela é importante porque ali teria Jesus, né, o Santo Sepulcro, sido morto e renascido, né? Então era um lugar sagrado, mas a gente viu que não é só o fator religioso que impulsiona as cruzadas. Há o fator comercial. Os burgueses, eles querem mais rotas terrestres para expandir seus negócios. Os banqueiros querem mais rotas terrestres para poder fazer mais empréstimos, criar moedas, né? E os nobres também querem a expansão dessas terras porque, como eles é que vão tomar a frente militar das expedições, a terra vai ficar no nome deles e eles vão passar a distribuir essas terras para seus aliados mais fiéis, perpetuando aquele sistema típico da sociedade feudal também, que é a suzerania e a vassalagem. Então, os nobres querem terras para expandir suas redes de suzerania e vassalagem. Eles querem também mais servos trabalhando nos seus feudos. Os burgueses querem expandir os seus negócios, seu comércio. E os camponeses, eles vão receber a bênção do Papa e eles vão ter um lugar garantido ao lado do Senhor quando morrerem, se participarem dessas batalhas. Então a gente viu que está tudo ligado, né? E aí o renascimento comercial, esse crescimento das atividades de troca, de venda, criam-se as moedas, o sistema bancário se desenvolve, né? Ele vai começar a se espalhar primeiro dentro dos reinos cristãos, né? E a gente vai ter rotas terrestres e rotas marítimas, né? As rotas marítimas, elas, como vocês podem ver nesse mapa, elas pegam todo o Mar do Norte, tá? Aqui no norte, onde é atualmente o mar que divide a Inglaterra da Noruega, né? E o norte aqui da Alemanha e da Dinamarca. Essa região do Mar do Norte vai ser um espaço de trânsito de barcos e embarcações carregando produtos, né, como peixe, pele, de um lado para o outro, né? Aqui também, ó, passando pelo Oceano Atlântico, né, nas bordas aqui da França, de Portugal, de Espanha, e entrando no Mar Mediterrâneo, onde você tem a Itália, onde você tem o norte da África, né, o Egito. Aqui também é um espaço de trocas e de circulação de mercadorias, né? Peixes, peles de animais, trigo, vinhos, alimentos, tá? E tudo passando-se aqui pelo Mar Mediterrâneo. E dentro do Mar Mediterrâneo você também o Mar Negro, aqui nas fronteiras do Império Bizantino, né, que permite também, ó, uma circulação de mercadorias entrando, ó, o pessoal aqui entra pela terra também e começa a criar rotas comerciais passando por todas as cidades, todas as vilas do mundo cristão. Olha aqui, né? Então você vai ter produtos como peixes, como mel, como grãos, tá? Leguminosos, roupas, tá? Tudo isso está circulando por aqui. E além desses reinos cristãos, alguns comerciantes, alguns burgueses, eles mantinham também relações comerciais. Ó, tá vendo que essa rota tá saindo do mapa aqui até, né? Essa no meu canto direito, né? Essas rotas aqui que estão saindo do meu mapa, elas vão continuar, tá? Elas vão continuar em direção ao leste e elas vão começar a entrar dentro do mundo árabe, dentro do mundo islâmico, né? E a gente já viu que uma característica dos islâmicos é o intenso comércio. E os islâmicos têm produtos, veja só aqui, está em inglês, os produtos que os mercadores árabes fornecem para os mercadores cristãos, né? Especiarias, tá? Cravo, canela, pimenta, cerâmica, tapetes persas, tá? Tudo isso são os produtos que eles adquirem não só dentro do seu território, né? Como também de povos vizinhos lá do extremo oriente, como da China, como da Índia e como da Pérsia, né? O tapete persa.
a cerâmica chinesa, a porcelana chinesa, as especiarias indianas. E esses produtos que eram altamente valiosos, eles eram obtidos por um preço X aqui, os mercadores árabes compravam dos indianos por X e vendiam para os mercadores, para os burgueses cristãos por 50x, obtendo um lucro altíssimo. E aí esse produto chegava, os mercadores cristãos aqui, eles vendiam por 80x, 90x, 100x, né? Obtendo altos lucros, mas não era todo mundo que podia consumir, somente os nobres e somente o clero, né? A elite da sociedade medieval. Então esse mapa aqui ele mostra como que começa a haver uma intensa circulação de pessoas e de mercadorias na chamada Baixa Idade Média, tá? Vão se formando feiras, olha aí as feiras, tá? As feiras inicialmente elas não são semanais, né? Às vezes elas acontecem de 3 em 3 meses, né? E aí começa a se intensificar, aí começa a ter feira todo mês, depois passa a ter feira todas as semanas, e você passa a ter criação de espaços e de vilas e de cidades unicamente, exclusivamente voltadas para o comércio. E aí a gente tem origem de cidades como Nuremberg, Luxemburgo, né? Todas as cidades que têm burgo no final normalmente têm uma origem nessa expansão, nesse renascimento comercial. Aí você vai ter os feirantes aqui vendendo seus produtos. Ó, eu trouxe especiarias, eu tenho cravo, eu tenho porcelana. Esse aqui ele é um pedinte, né? Tá pedindo alguma coisa. Aqui os cachorros, né? Então você vai ter um ambiente comercial se formando paralelo ao mundo feudal típico rural, né? Olha só essa outra imagem aqui, né? Criação de cidades. Olha como a cidade vai crescendo, né? Esse é o ambiente da cidade, né? Bastante gente. Olha só, é noite, né? Tem vida urbana, tem vida noturna, né? Na cidade. E aí você vai ter expansão, crescimento demográfico, né? Pessoas indo para a cidade, ó, né? Então essa é a paisagem, é uma paisagem urbana, gente. Olha aqui, com o desenvolvimento dessa expansão comercial, gente, uma figura que surge nesse momento é a figura do banqueiro, né? Para que serve o banqueiro, gente? O que o banqueiro faz? O banqueiro é o cara que guarda o seu dinheiro, não só guarda o seu dinheiro, mas como ele investe o seu dinheiro em negócios dele, né? E, além disso, ele faz a conversão de moedas, porque nesse momento a gente não tem uma moeda unificada, né? O cara que está aqui em Toledo, ele tem uma moeda distinta do cara que está aqui em Budapeste, que tem uma moeda distinta do cara que está aqui em Estocolmo, né? Os banqueiros são importantes nessas rotas comerciais porque são os caras que vão fazer as conversões dos valores. E para fazer a conversão, para trocar a moeda, é claro que ele vai ficar com uma parte do lucro para ele, né? Ele vai cobrar para fazer essa troca. Então o banqueiro é o cara que vive guardando, ele faz o seu sustento a partir de guardar o dinheiro dos outros, converter as moedas, tá? E posteriormente ele vai passar a investir e fazer empréstimos, né? Conceder empréstimos e contrair, obtendo os juros, né? Emprestando dinheiro, emprestando e cobrando juros posteriormente, tá? Então, comércio, burguesia, lucros e o sistema bancário, o sistema de moedas começa a funcionar e se desenvolver com muita intensidade, né? E aí, olha só, essa imagem é muito legal porque ela mostra como é que vai se criando as cidades comerciais, né? Então, vendo aqui essa fronteira, essa muralha aqui, gente, são as muralhas do feudo, né? Então, a propriedade feudal é dentro dessa muralha. Você tem o castelo do senhor, você tem uma igrejinha, né? Você tem as muralhas de proteção, uma, duas muralhas de proteção, né? Você tem os servos que moram aqui dentro, é uma cidadela, né? Que mora aqui dentro, e a economia se passa toda aqui, né?
Com o crescimento das trocas e do comércio, começa a crescer para fora das muralhas uma nova cidade, tá? Então aqui o burguês coloca a sua feira aqui, né? Ele começa a praticar o comércio aqui do lado e de repente vai se expandindo, né? E aí a gente tem uma imagem como essa, né? Que mostra muito bem a expansão das cidades na Idade Média, né? Como que elas são originariamente e para onde elas estão crescendo, de onde elas crescem, né? Então é por aí, tá, gente? O que é importante também a gente destacar, gente, dentro desse renascimento comercial, é o surgimento de organizações, né? Organizações comerciais, né? E a gente tem que destacar duas, né? A primeira são as guildas, ou chamadas também corporações de ofício, né? Essas corporações de ofício são associações de profissionais, por exemplo, sapateiro, por exemplo, um alfaiate, um artesão, um carpinteiro, que se reúnem, ó, nós somos sapateiros, nós somos ferreiros, nós somos alfaiates, a gente se une e a gente forma uma associação para trocar ideias sobre o nosso ofício e, de certa forma, estabelecer as regras do ofício, os preços, né? E essas corporações, elas servem para unir profissionais e comerciantes dentro de um ofício, né? Criar uma certa identidade entre eles e também combinar uma certa regularidade ali de preços, né? E essas corporações são importantes porque elas vão começar a se unir cada vez mais forte para se fortalecer em frente aos senhores feudais e frente ao clero, né? Mostrando, ó, somos uma classe que está crescendo, estamos unidas aqui, né? São as corporações de ofício. E dentro das corporações de ofício, você vai ter a figura dos mestres. Os mestres são aqueles, o alfaiate mais experiente, o sapateiro mais experiente. E esses mestres passam a orientar os aprendizes, aqueles que querem aprender o ofício da sapataria, da alfaiateria, fazer uma roupa, fazer um sapato, ele precisa aprender com o mestre, né? Então, para que essa técnica, essa habilidade seja transmitida, tem que ter uma hierarquia entre mestres, oficiais e aprendizes, né? São as três etapas ali dentro das corporações de ofício, tá? Muito bem, gente. Também é importante a gente destacar as ligas, como a Liga Hanseática. A Liga Hanseática foi uma organização, né, política e econômica criada lá no norte da Alemanha, no século XII. Né? Não existia Alemanha como país, tal como a gente conhece hoje, mas os estados germânicos ali, eles eram cidades, né, que se organizavam, feiras e vilas e cidades que se organizavam, se juntavam para se unirem, formarem alianças, né? Formarem alianças, por exemplo, eu sou aqui de Nurembergo, o outro é de Luxemburgo, e as duas cidades têm características parecidas, são cidades comerciantes, então elas formam uma aliança estratégica, conhecida como Liga, que garante a passagem de mercadorias entre essas regiões, tá? Para favorecer a circulação de forma mais eficiente, para fazer comércio, para fazer acordo entre eles, né? Então são as ligas. A liga mais conhecida é a Liga Hanseática, que se dá lá no Mar do Norte e no Mar Báltico, no norte da Europa. Se a gente olhar aqui no mapa, ó, né? O Mar do Norte aqui, tá? E o Mar Báltico aqui, né? Onde está a minha flecha. São as duas, a Liga Hanseática vai passar por aqui, tá? Então essas cidades aqui, Riga, Königsberg, Rostock, elas vão formar alianças, tá? Para favorecer uma maior circulação. De repente essa cidade não tem, está precisando de alfaiates, essa cidade aqui está precisando de carpinteiro, né? Então há uma troca entre elas, tá? É uma certa espécie de união, né, entre essas cidades em nome do comércio. E os bancos também, como a gente já viu,
né? Formação de bancos, sistemas bancários, né? Olha, aqui essa imagem representa muito bem o trabalho do mestre e do aprendiz nas corporações de ofício, né? Aqui qual é o ofício? Né? Fazer o pãozinho, né? Então o mestre está ensinando o aprendiz como é que faz, quais são as etapas do processo de produção do pãozinho, né? Tem o trigo, tem que amassar o trigo, fazer a mistura, colocar no forno, por quanto tempo, quais são a lenha, né? Quais são os objetos que precisa, como é que faz a coisa. E o aprendiz ele vai aprendendo. Tá? Depois de um tempo ele vai se graduando, passa para oficial, e lá na frente ele pode até se tornar um mestre. Tá? Imagem representando aí o trabalho das corporações de ofício, ok? Aqui também, ó, dentro dos ateliês, né? Aqui no caso, os porcos estão, né? Os animais aqui estão sendo cortados, é como se fosse um açougue, né? Cortando as partes dos animais aqui para vender no mercado, né? Então tem que ensinar como é que faz. Ó, esse aqui, por exemplo, está cortando aqui o pescoço do porco, né? Para sangrar o porco cai, a mulher tá colocando a bacia aqui para segurar o sangue, né? Depois eles vão cortar em partes aqui, secar, tirar a pele e vão vender a carne lá no mercado, né? Por um valor, né? Teve o trabalho de matar o porco, pegar o porco, cultivar, reproduzir o porco, depois ele corta aqui e vende lá no mercado por um valor para obter o seu sustento, o sustento dos seus a remuneração dos seus aprendizes, né? Então é assim que funciona a coisa. Desenvolvimento das atividades comerciais, tá, gente? Então é isso, gente. Próxima aula a gente continua aí com Baixa Idade Média, vendo mais características desse período aí de transformações no medieval. Um abraço.